Olá, hoje no programa Siga Esse Exemplo, nós vamos falar sobre inclusão e sobre a importância do trabalho voluntariado nas áreas de psicologia, psicopedagogia e fonoaudiologia. Nós vamos trazer o trabalho do Instituto Apoená, uma ONG que está há 15 anos aqui em Guarujá, realizando um trabalho de assistência a pacientes e seus familiares nessas áreas, para atendimento a essa população. Nós estamos com o Marcos Rocha, que é o psicólogo da instituição, que já vai trazer aqui algumas informações a respeito deste instituto. Marcos, muito obrigada por você estar aqui no programa Siga Esse Exemplo. Conta um pouquinho pra gente de como surgiu o Instituto Apoená aqui em Guarujá. Boa tarde, Ana. Obrigado pelo convite. Nós, do Apoená, o Apoená surgiu de um trabalho de uns alunos residentes aqui, por conta da necessidade de um público vinculado, que pedia ajuda muito a uma igreja no bairro do Santa Rosa. E aí eles pediram, na verdade eles montaram um trabalho de conclusão de curso, só que eu sou de uma turma, o Rodrigo Merende também, que faz parte do Apoená, nós éramos de uma turma antes. E aí elas precisavam de gente já formada para fazer um encaminhamento formal dessas pessoas com essas necessidades para as instituições de saúde do município. Alunos de curso de psicologia. Nós éramos alunos de psicologia e aí elas fizeram o trabalho de conclusão e nós demos o suporte, o apoio para encaminhamento para esse serviço na cidade. E aí a gente percebeu que dava para a gente fazer mais, eu participei bastante desse movimento até um pouco antes da inauguração, porque eu moro em Santos e eu me dividia, eu trabalhava com treinamento e desenvolvimento, e aí eu parei, deixei, eles continuaram, formaram a Apoená em 2003 e eu voltei agora, há 5 anos atrás, o Merende me catou de novo, me puxou pela orelha, eu falei, não, preciso que você trabalhe comigo. E aí foi uma honra fazer parte desse time, voltar a fazer parte do time. Tenho parceiros ótimos, hoje nós temos 4 psicólogos, uma fono e um psicopedagogo. Nós trabalhamos de maneira transdisciplinar, então, assim, se uma criança, um adulto passa pelo psicopedagogo e existe a necessidade de atendimento psicológico, aí é acionado e aí a gente troca figurinha. Por exemplo, uma família que tem uma criança com autismo, que nem estávamos falando antes, e a família não sabe como lidar. Então, enquanto a psicopedagogia trabalha o déficit cognitivo e a perda e o transtorno, a dificuldade escolar, nós, da psicologia, damos apoio familiar para entender, explicar como é que funciona, fazer com que a família também desenvolva a criança, porque muitas vezes, nesse caso específico dessa patologia, as famílias acabam ficando sem saber o que fazer, e aí a gente até usa um linguajar assim, uma brincadeira, fala que coloca a criança no plástico bolha, e aí perde o momento onde na neuroplasticidade ele teria que ter sido mais desenvolvido, porque ele tem a deficiência, mas como ele é novinho, quanto mais estímulos a gente der, quanto mais desafios a gente proporcionar, o cérebro também vai mudando com esse tipo de problema, e aí diminui a dificuldade, e aí geralmente a gente acaba se deparando com o contrário, existe a superproteção, e aí quando chega num estágio onde já tem um prejuízo, já está confirmado, para a gente fazer essa regressão fica mais complicado. E aí a gente topa o desafio, envolve família, atendimento para todo mundo, vamos explicar, vamos desenvolver, e a ideia é que a gente minimize o impacto e o prejuízo da criança. Quais são os tipos de patologias que vocês costumam atender e de que maneira isso, assim, quanto mais cedo possível for, a partir de que idade as famílias já devem procurar essa assistência? Olha, é difícil a gente te falar, porque assim, se a gente for falar do ponto de vista do desenvolvimento do cérebro, então do 0 aos 3 anos é quando as sinapses estão em maior número, elas acontecem em maior número, e é o momento onde a gente tem que explorar e cada vez mais dar estímulo para eles. Mas às vezes assim, a família não tem recurso, então até você entender que ele tem uma dificuldade, geralmente isso só acontece, acabam se percebendo isso na fase escolar. Ele entrou na escola e mesmo assim, se você tiver um professor com um olhar diferenciado, porque às vezes passa um ano, um segundo ano, aí precisa de atendimento. Aí a gente já perdeu boa parte da área de atuação.
mas com diagnóstico, dislexia, disgrafia, dislalia, e aí por aí vai pro TEA, vai pro... Vamos recapitular aqui alguns termos técnicos, né? Porque eu parei no dislexia, que foi o primeiro. Você que está nos assistindo aqui em casa, aí na sua casa, né? O programa Siga Esse Exemplo hoje traz a importância, né, desse trabalho de assistência às famílias e aos pacientes, nesse trabalho de inclusão e de autonomia. E o Marcos, que é do Instituto Apoená, psicólogo, ele está buscando justamente dar informações a respeito desse atendimento. E aí você falava dos tipos de síndromes ou patologias. A dislexia é um termo mais comum, a gente já ouviu falar, mas os demais eu confesso que eu não conheço. A disgrafia é um problema mais na escrita, a dislalia na fala. Geralmente quem diagnostica isso é o psicopedagogo, os casos já vêm direcionados, muitas vezes porque, como eu te falei, o olhar diferenciado do professor já ajuda na hora do encaminhamento. Uma dificuldade que a pessoa tem de desenvolver a escrita ou mesmo a fala. No caso da fala, acredito, seja até antes do que a escrita, porque as crianças, a partir de 1 ano e meio, 2 anos, teoricamente, já teriam que estar ali desenvolvendo a sua oralidade. Isso já pode ser percebido em casa também. Sim, mas existe aquele momento onde a gente acha engraçado a criança falar errado. E aí, o engraçado, o fofinho, aí você demora um pouco mais para você enxergar que existe a necessidade de um atendimento diferenciado. Então, aí passa para fono, mas geralmente quando já está passando pela fono, automaticamente já está sendo assistido também pela psicopedagoga, até porque um já reforça o trabalho do outro. Enquanto ela vai trabalhando a fala, eu vou trabalhando o impacto, né? Na verdade, o psicopedagogo trabalha o impacto na escola e nas atividades escolares. Isso também se reflete na questão da autoestima, do desenvolvimento dessa criança. Você falava, né, dessa preocupação, às vezes, que a família tem de uma maneira muito exacerbada, né, de proteger ali a criança, claro, num excesso, às vezes, de carinho, de amor, né, mas isso pode ser prejudicial para essa autonomia, né? Como é que vocês trabalham nesse sentido com as famílias? Aí a gente trabalha caso a caso, porque algumas famílias vêm com um excesso de amor e aí você tem que explicar que faz parte do amor você também trabalhar o desenvolvimento. E para algumas mães, se a gente pegar a palavra desenvolver, para elas é difícil desenvolver, porque eu não sei se você tem filhos, mas assim, enquanto você mama, você é o centro do universo. Depois o restaurante já muda, eu posso pegar outra coisa e aí é difícil trabalhar para a mãe a perda da importância. Então, por isso que a gente sempre trabalha com as famílias, orienta as famílias, faz entrevistas antes até do atendimento, porque às vezes eu trago, a criança está respondendo XYZ, mas às vezes eu não preciso trabalhar muito com a criança, porque se eu trabalhar o ambiente familiar e descobrir como funciona a dinâmica familiar, aí é mais fácil, a gente minimiza e até fortalece a adaptação da criança. E aí a gente diminui esse impacto. E esse trabalho todo do Instituto Apoená, de desenvolver essas atividades, é um trabalho importante, necessário, mas um trabalho de maneira voluntária. Isso, como é que é a estrutura hoje? Você já me falou da quantidade de profissionais, né? Mas como que vocês fazem a gestão, né? Fazem a manutenção das atividades do Instituto Apoená? Bom, hoje a gente teve uma época antes, eu nem estava ainda, o Instituto recebeu subvenção da prefeitura. Hoje não. Então, como é que é feita a gestão? A gente colocou uma programação e aí um determinado número de clientes que pagam, a gente atende voluntário. Então, para você ter uma ideia, de janeiro até agora, outubro, números de outubro, no número geral foram em torno de 4.000 atendimentos. Geral, 1.619 atendimentos psicológicos. Então, assim, dentro desses 1.600, a gente tem uma grande fatia que é destinada totalmente para atendimento voluntário. E como é que as pessoas podem fazer para ajudar nesse trabalho? Vocês têm realizado eventos, atividades, com a população de uma maneira geral, até mesmo você, comerciante, empresário que está assistindo aqui a TV Ilha do Sol, aqui o programa Siga Esse Exemplo, de que maneira essas pessoas podem ajudar a dar aí a possibilidade de aumentar esse número de atendimentos? Olha, a gente pede para entrar em contato com a instituição, né, através do telefone 3358-383.
e aí marca um horário com a gente explana qual tipo de necessidade que a gente está tendo de mais urgência, e aí no que eles puderem contribuir, a gente já ajusta a nossa gestão, o orçamento e continua prestando serviço para a comunidade com o maior prazer. Então, olha, não esqueça, participe, seja voluntário. De repente vocês podem ter lá mais pessoas sendo voluntárias aí ajudando nesse trabalho, né? Entre em contato, a gente vai colocar aqui na tela os telefones, o endereço e, né, outras formas de contato com o Instituto Apoená para você poder ajudar nesse importante trabalho desenvolvido aqui na cidade de Guarujá. E Marcos, você falou que você participou desse início, depois, né, retornou há 5 anos. O que representa para você poder ver esse desenvolvimento dessas crianças, desses adultos e também dessas famílias? Olha, é assim, eu acho que a maior recompensa é quando a gente dá alta para alguém. Ver o desenvolvimento, a gente acaba vendo porque eles retornam. Ou retornam trazendo amigos, ou retornam trazendo os coleguinhas, ou de repente precisa de uma orientação. Então, teve alguns que a gente até acabou fazendo um trabalho para orientação vocacional, conversando, dando um toque, né? Mostrando que tipo de profissão, porque às vezes assim, o nosso trabalho acaba inspirando outras pessoas, né? Então aí a gente atende um garoto dos 8 aos 10 anos e aí ele volta com 16, quero fazer parte disso, eu quero entender, eu quero trabalhar da mesma forma que vocês. Então vamos fazer uma orientação vocacional, vamos pensar em alguma coisa para fazer, assim, porque uma coisa é a gente ter a ideia, sonhar com o trabalho e fazer realmente o trabalho, porque a gente sabe que trabalhar voluntariamente é muito difícil, né? A gente tem contato com outras instituições e a gente vê também a dificuldade que nós temos e eles também têm. Então, nesse momento, é gratificante ver que eles retornam pedindo apoio, pedindo envolvimento, e a gente acaba ajudando de uma maneira ou outra, com um projeto, ou com orientação vocacional, um simples bate-papo, uma orientação, e aí a coisa flui bem. Tem fluído bem, graças a Deus. Bom, né? E a gente fica muito contente de poder mostrar aqui no programa Siga Esse Exemplo, aqui na TV Ilha do Sol, todas essas iniciativas, né, que ajudam a população, ajudam a comunidade. Marcos, a gente já está chegando ao final aqui desse primeiro bloco, daqui a pouquinho nós vamos conversar com o Vitor, que é o psicopedagogo da instituição, mas antes eu gostaria de saber de você, para quem recebe um diagnóstico, né, de que uma criança tem ali algum desenvolvimento não dentro da normalidade, que precisa de um trabalho como esse, qual é a principal mensagem que você deixaria para essas pessoas? Olha, primeiramente, paciência. A busca, às vezes, por um diagnóstico, para eu ter lá no papel, tem alguma coisa, às vezes ela acaba sendo equivocada, então a gente precisa ter paciência, tempo para fazer os testes, avaliar legal, direito, corretamente, emitir um laudo, seja de avaliação psicopedagógica ou um psicodiagnóstico, e aí, a partir daí, continuar trabalhando disciplinarmente. Quer dizer, eu fiz a minha avaliação, tudo bem, vai para o neuro, eu quero conversar com o neurologista para saber se o meu diagnóstico está certo, se ele concorda, no que ele não concorda, o que a gente precisa discutir, se a medicação que ele está dando, como eu vou ficar mais tempo atendendo a criança, se eu acho correto ou não, se vai dar algum efeito a médio ou longo prazo, né, que hoje em dia já tem as discussões sobre o uso de Ritalina, entre outras medicações, né, principalmente para criança com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, em alguns casos, a gente aconselha não medicar com tanta pressa, vamos esperar um pouco, vamos ver se dá para a gente trabalhar sem a medicação, porque a longo prazo, geralmente, essas medicações acabam causando algum tipo de dano. Certo, olha, nós conversamos com o Marcos Rocha, que é psicólogo do Instituto Apoená. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós continuamos com esse bate-papo aqui na TV Ilha do Sol. Do que é feita uma universidade? Ela é feita de encontros reais, conexões verdadeiras carregadas de inspiração. A menor distância entre o eu posso e o eu consigo. Desconhecidos que se tornam amigos para a vida toda.
Encontros aleatórios com potencial para mudar o mundo. Infinitas ligações gerando conhecimento. Pessoas unidas pelo mesmo propósito. Transformar. E assim, de encontro em encontro, a universidade vibra, pulsa. Acredite nos encontros. Eles vão mudar a sua vida. UNAERP. Consulte sobre provas agendadas. Inscreva-se. I love Lucy and she loves me. We're as happy as two can be. We have our quarrels. Séries clássicas você acompanha somente na ISTV. Hoje o programa Siga Esse Exemplo traz aqui o Instituto Apoená, profissionais que atuam no Instituto nas áreas de psicologia, psicopedagogia e também de fonoaudiologia. E eu estou com o psicopedagogo Vitor Nascimento, um dos profissionais que atua lá no Instituto Apoená, para falar justamente desse trabalho, né? E de como é que surgiu toda esse grande trabalho de voluntariado, né, que vocês realizam. Vitor, como é que você começou a se engajar neste trabalho aqui em Guarujá? Bom, em meados de 2007, eu comecei a fazer um trabalho no PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, mas um pouco mais voltado para a área de segurança pública. E uma psicóloga, inclusive fundadora do Instituto, viu o nosso trabalho um pouco mais diferenciado com as crianças num bairro desfavorecido. E aí não tinha o confronto, tinha a acolhida. E aí, inclusive, nessa fase, ela perguntou, né? Poxa, você não quer trabalhar de fato para um terceiro setor, prestando esse serviço? Você tem um olhar um pouco mais diferenciado, né, dessas crianças. E aí eu fui até o Instituto Apoená, conheci o projeto e aí acabei me engajando lá para trabalhar num dos projetos que eram subvencionados à época para o Instituto. Desde então, você vem trabalhando essa atuação aí na área de psicopedagogia. Para quem não conhece, né, que tipos de atividades que você realiza durante esse trabalho lá no Instituto Apoená? É assim, o trabalho psicopedagógico constitui-se em verificar os bloqueios que o indivíduo tem, fazer uma boa avaliação minuciosa do porquê que o indivíduo não evolui, né? Porque quando uma criança ou um adulto não evolui, começam a gerar outros problemas oriundos deste primeiro problema de uma falta de aprendizagem. Então, assim, o psicopedagogo, ele avalia o porquê que o indivíduo não evolui e qual local ele está. E a partir disso, a gente faz todo um trabalho de desenvolvimento de modo transdisciplinar, né? Porque a partir do momento que o indivíduo não evolui, ele tem uma baixa autoestima. Opa, problema da alma. E a gente chama um psicólogo. De repente, um aluno, um adulto também, ele tem uma fala um pouco diferenciada, que a gente chama essa patologia, uma delas, né, de dislalia. Opa, a gente chama o fonoaudiólogo para poder trabalhar em conjunto de modo transdisciplinar. Então, essa parte de troca de ideias dentro do Instituto é que vem fazendo esse sucesso entre as pessoas que conhecem, né, o trabalho nosso lá do Apoená. E esse trabalho você, né, acabou de dizer que não é só para as crianças, né, como a gente já conversou no primeiro bloco com o Marcos, falando aí das crianças que têm algum tipo de patologia, que tem ali o diagnóstico e necessitam desse trabalho especializado, mas também o trabalho com os adultos. E aí eu lhe pergunto que tipo de atividades, você até antes de voltarmos aqui do intervalo, você falava da questão do muro, né? Há um muro na frente das pessoas e que vocês buscam aí que a pessoa tenha a sensibilidade e a força para ultrapassar esse muro, seria isso? Olha, a gente encara todo tipo de problema lá como se fosse um muro. De repente o indivíduo vem até o Instituto com uma queixa
E aí, de modo conjunto, na triagem, a gente vê para qual profissional a gente pode encaminhar esse paciente para que ele tenha um sucesso mais rápido. O problema, normalmente, a gente encara como um muro. A pessoa vem evoluindo e num determinado momento ela estaciona. Ela tem esse impacto com uma realidade completamente diferente ao qual ela não consegue mais evoluir. Ok, o que nós do Instituto fazemos? Pegamos esse paciente através das avaliações transdisciplinares e esse muro que existe para que ele não evolua, a gente vai discorrer qual é a melhor estratégia para que ele vença esse obstáculo. A gente vai colocar uma escada para que ele pule o muro. A gente vai ensinar ele que pode buscar um outro caminho para contornar o muro. Ou a gente entrega uma marreta para ele e vamos juntos destruir isso que faz você não evoluir. E através desse trabalho, dessa discussão coletiva entre profissionais, o indivíduo consegue sim evoluir. No caso de adulto é bacana você ter perguntado, porque vou citar um exemplo de não muito longe. Nós tínhamos uma pessoa brilhante para a área de matemática, pessoa formada já em elétrica. Só que esse jovem, né, já formado em torno de 24 anos, ele tinha o sonho de fazer engenharia. Porém, lá atrás, nós conseguimos diagnosticar ele no período da juventude que ele tinha dislexia. O que constitui, por exemplo, essa patologia? O indivíduo ele pensa direito, de repente ele conversa direito, só que na hora de fazer o registro no papel, ele não consegue. E esse paciente, por exemplo, ele, quando jovem, ele conseguia fazer os cálculos matemáticos efetivos, corretos, mas na hora de passar no vestibular ele não conseguia. Então nós bolamos um plano de estratégia para que preparássemos ele para que enfrentasse o vestibular. Ele conseguiu passar no vestibular e aí a gente foi fazendo esse atendimento em conjunto, né? Porque veja, nós somos psicopedagogos, fonoaudiólogos, psicólogos, nós não somos engenheiros. E aí a gente fez todo um trabalho de estudo acadêmico junto com esse paciente para que ele tivesse sucesso profissional. Hoje ele é formado, ele é engenheiro naval e o ano passado ele veio ao Instituto fazer uma visita e aí ele trouxe a filha. E a filha, por acaso, estava com a mesma patologia de dislexia dele. Só que o problema dela era um pouco maior. Por quê? Ela entrou num estágio já de início de depressão infantil. Pelo fato dela não estar alfabetizada, gerou-se outros problemas ao qual essa criança já não conseguia evoluir. E como a gente já tinha o histórico do pai, então a gente fez toda a avaliação para ver se a menina tinha a mesma patologia. Porque algumas coisas elas são genótipo, vem no gene, se carrega essa marca do DNA. E outras coisas são fenótipo, que vem através do convívio social. Só que o problema dela de dislexia, na verdade, ela não conseguiu ser alfabetizada até ali aquele minuto, gerou outro problema maior de depressão, a qual a menina queria ficar dentro do quarto, não queria ter amizades, né? E houve uma preocupação, num primeiro momento, para aquilo que era mais grave, ou seja, a questão da depressão. E aí, lá no Instituto Apoenar, pelo fato da gente não ter a verdade absoluta, não, olha, o psicólogo é o senhor do saber, não, a fonoaudióloga é a senhora, não, não, a gente não tem o senhor da verdade, nós dialogamos as áreas. Então a gente conseguiu, primeiro, identificar o problema da menina, do porquê que ela estava com esse início de estágio de depressão, e aí trabalhar a questão de aprendizagem com muita força, ao ponto de que, quando ela desvelou-se, né, tirou o véu para o acesso social, de leitura, escrita, ser gente, ter autonomia, todo o problema psicossomático que ela tinha de depressão sumiu. Né? Isso foi muito bacana. Um dos exemplos que eu te dou assim, a respeito de uma situação que vem de gene, né? A gente atendeu um adolescente que depois conseguiu seu curso de elétrica, e aí ele tinha um sonho de ser engenheiro, conseguiu, e depois de um determinado tempo voltou lá no instituto para buscar ajuda para a menina. Teve resultado positivo nesse caso.
bom, olha aí, a gente fica muito feliz, muito motivado, né? E você que nos assiste aqui no programa Siga Esse Exemplo, aqueça seu coração, como diz a professora Priscila, faça parte, ajude o Instituto Apoená. Nós vamos colocar mais uma vez aqui os contatos, né, com o Instituto, para que você possa entrar em contato e saber de que maneira você pode ajudar. E você, Vitor, tem ali alguns prêmios aí, né, por esse trabalho, né? É importante a gente também salientar que esse reconhecimento e esses resultados também podem ser representados por meio dessas premiações, né? Assim, a gente... Sim, os prêmios que nós recebemos, eu sempre falo com o time que ele é coletivo, né? Normalmente, principalmente nessa área que eu estou de psicopedagogia, são professoras, às vezes, que se formam e buscam uma pós-graduação para conseguir algum ponto, uma melhor classificação. Na época, quando eu fui fazer a psicopedagogia, foi justamente por conta do trabalho que eu desenvolvia no PET. E aí, por que o cara não aprende a ler? Poxa, tu já está com 13, 14 anos e não evolui por quê? Por que não consegue aprender matemática? Então eu venho de uma outra caminhada, né? Eu venho de uma área clínica e num determinado momento, em 2010, foi quando eu decidi não só ficar na área clínica e na área como professor universitário, que eu já vinha atuando, e decidi me embrenhar para trabalhar a outra ponta do problema, que seria a formação das crianças. Então, em 2010, eu decidi dividir com todo esse conhecimento do time em sala de aula, com os alunos, no processo de alfabetização. Então, lá fui eu me embrenhar no primeiro aninho do ensino fundamental, brincar de piuí, abacaxi, ensinar essa molecada a ler e desenvolver alguns projetos para a área pública, mostrar que o serviço público tem valor sim, tem muita gente bacana que quer vencer, quer ver o aluno evoluir, e aí houve esse reconhecimento da sociedade. A gente ganhou recentemente o prêmio Educador Nota 10, a gente ganhou também um prêmio do Oscar da Educação, foi muito legal e emocionante, porque a gente vê tão longe, né, o Oscar e tal, e a gente foi agraciado através do trabalho do Instituto, através do trabalho transdisciplinar, de discutir com as professoras as realidades, né, levar o conhecimento acadêmico para dentro da sala de aula infantil lá das crianças, toda essa questão do desenvolvimento do aluno, e aí na sequência receber esse prêmio do Oscar nessas estatuetas. Foi uma coisa assim fantástica, sabe? Uma coisa fantástica. O prazer maior é ver a criança, o adulto evoluir, né? É bacana você dividir essa alegria que o atendido dentro do Apoená tem, de conseguir o seu sucesso profissional, conseguir a sua evolução educacional através de um trabalho coletivo. Nós estamos já chegando aqui no final do programa Siga Esse Exemplo. Vitor, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que não conhecem o trabalho do Instituto Apoená, que desejam aí ajudar de alguma forma, ou mesmo para as pessoas, para as famílias que têm a necessidade, né, de fazer esse atendimento, de ter esse atendimento. Gostaria que você deixasse uma mensagem final. Olha, minha nobre, você que está em casa, se tiver uma criança que está percebendo que ela tem um comportamento diferenciado, de repente ela não consegue evoluir na escola, de repente você jovem não consegue passar no vestibular, por que será que isso está acontecendo? Vem no Apoená, procura ajuda coletiva, de repente nós juntos conseguimos traçar um bom caminho para você, e assim, o sucesso é seu, mas o sucesso também é nosso, pela satisfação, a alegria de ver você evoluir, seu filho evoluir. Muito obrigada. Nós conversamos com o Vitor Nascimento, psicopedagogo do Instituto Apoená. Muito obrigada por sua presença e nós chegamos então ao final deste programa Siga Esse Exemplo. Muito obrigada.